E hoje mais um vídeo sobre o batismo com o Espírito Santo numa abordagem histórica assembleiana de continuismo dos dons espirituais. Este texto foi publicado no jornal Mensageiro da Paz em outubro de 1960. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilhe com seus amigos para que mais gente conheça o canal. Os frutos do Espírito mencionados pelo apóstolo São Paulo em Gálatas 5, do 22 ao 25, são representados pela observância de uma vida regenerada, bem como pela demonstração de verdadeira santificação por aqueles que se rendem a Cristo e o aceitam por Salvador pessoal. Entretanto, estes qualificativos de que são possuidores os fiéis seguidores de Cristo não representam o único sinal comprovativo do batismo no Espírito Santo, como afirmam alguns, pois que os que professam os seguidores de Cristo devem possuir em si mesmos os característicos de verdadeiros cristãos. De outra maneira, não poderiam chamar-se cristãos. Os que aceitam a fé viva e verdadeira e se tornam transformados espiritualmente pelo poder do Evangelho são também chamados novas criaturas, como disse o mesmo apóstolo escrevendo aos Coríntios. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Dizem ainda outros que o batismo no Espírito Santo é dado aos crentes mediante o batismo em águas, pela razão de ser esse batismo ministrado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entretanto, a própria Escritura Sagrada prova evidentemente a incerteza desta afirmativa, porque o batizar em águas é um mistério que o Senhor Jesus Cristo deu aos seus discípulos, como lemos em São Mateus 28:19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o batismo no Espírito Santo não é permitido a homem algum ministrar. Aos homens não foi outorgado este poder, somente o Senhor Jesus é quem o pode ministrar. João Batista, o precursor de Cristo, batizava com água para o arrependimento e, no entanto, indica a Jesus como batizador com o Espírito Santo. Ouçamos, pois, o que ele mesmo diz: E eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alpargas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Confirmando em Atos 1:5, cujo sinal, línguas estranhas, encontrava-se em Atos 2:4, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E no capítulo 10 e 46 do mesmo livro de Atos também lemos: Porque os ouvimos falar línguas e magnificar a Deus. Observemos cuidadosamente o que Paulo disse, escrevendo aos Coríntios: Porque o que fala a língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. 1 Coríntios 14:2. Ora, se o que fala a língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, por que forçar e torcer o sentido cabal da interpretação bíblica à própria compreensão e capricho, como ousam fazer alguns, dizendo tratar-se de idioma de nações diferentes previamente estudado? Precisamos estudar para falarmos com Deus de maneira que sejamos por Ele entendidos? Ele o exige de nós? Não, por certo. Na festa do Pentecoste tomaram parte muitos de diversas nações que em Jerusalém estavam habitando naquela época.
e por permissão do Espírito do Senhor, cada um os ouvia falar na sua própria língua. Isso aconteceu para que todos os povos de nações e línguas diferentes que ali estavam congregados pudessem perfeitamente entender a mensagem do cumprimento da profecia do profeta Joel, Joel 2, 28 e 29, com que aprouve ao Senhor falar-lhes. O texto bíblico não nos fornece detalhes explicativos de que aqueles participantes do Pentecoste tivessem estudado línguas de nações diversas, mas que o que eles ouviram, sentiram e de cuja manifestação sobrenatural participaram, tudo foi exclusivamente pelo Espírito do Senhor. Com efeito, convém salientar que qualquer idioma se aprende nos estabelecimentos seculares de ensino, mas o dom do Espírito Santo só pode advir de cima, dos céus, aqueles que, com vida consagrada, o buscarem reverentemente com fé. Tratando-se de mistérios, no dizer de Paulo com respeito ao falar línguas, claro está que não se trata de coisa comum. É real e perfeitamente dom do Espírito Santo, dado pelo Senhor aos seus servos, revelando-lhes os segredos das coisas divinas. Não raro acontece que o pecador, quando responde ao apelo que lhe é feito para entregar-se a Jesus, no momento em que se fazem as orações de agradecimentos a Deus, por mais uma alma arrependida e salva, começa a louvar também ao Senhor em línguas estranhas o novo converso, em sinal de haver sido batizado no Espírito Santo no ato da sua conversão. Por que isto acontece? Porque o que pertence ao Senhor fazer, Ele o executa quando e como quiser. Sendo Ele conhecedor dos corações, sabe perfeitamente quando cada um deles está em condições de receber dele aquilo que Ele tem para dar. Todavia, é meu desejo chamar a atenção dos leitores, principalmente daqueles que ainda não puderam entender bem o valor significativo e essencialmente espiritual do assunto em apreciação, que não é exclusivamente pelo ato da aceitação ou conversão do pecador a Cristo que esteja o novo converso batizado no Espírito Santo. Como experiência própria, já tive a oportunidade de o ouvir de alguns. Se assim fosse, Paulo não teria necessidade alguma de perguntar aos novos conversos em Éfeso se estes haviam recebido o Espírito Santo quando creram. E quando Paulo perguntou, a resposta que lhe deram foi esta: nós nem ouvimos que haja Espírito Santo. Atos 19, 2. Vejamos agora a prova. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. No mesmo livro de Atos 8, 14 e 16, lemos o seguinte: os apóstolos que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Os samaritanos, pois, receberam a palavra de Deus, foram batizados em nome do Senhor Jesus, mas somente receberam o batismo no Espírito Santo mediante a imposição das mãos de Pedro e João. Temos, portanto, aqui uma prova de que estes apóstolos, demonstrando o desejo de que aqueles que receberam a mensagem da palavra de Deus fossem também revestidos de poder do Espírito Santo, oraram em favor deles neste sentido e obtiveram imediatamente a resposta: é lícito proibir as línguas? Antes que se responda a pergunta supra, quero deixar narrado o seguinte ponto e permitir, aliás, que a própria Bíblia lhe dê a resposta. Paulo admoestou os crentes em Corinto que buscassem com mais zelo e dedicação o dom de profetizar. Isto porque, havendo entre eles inexperiência na fé, negligenciavam este dom muito precioso e útil à Igreja. Entretanto, ele não proibiu e nem permitiu que proibissem as línguas estranhas, como lemos. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar em línguas.
Não é lícito, pois, proibir as línguas estranhas. O verdadeiro preparo para a testemunha de Cristo. O batismo no Espírito Santo, como um dos principais e excelentes dons espirituais, se nos apresenta como o verdadeiro preparo para o serviço do Senhor. Não somos e nem podemos ser contra a instrução intelectual de que se possa servir o obreiro, pois realmente a sabedoria é coisa muito excelente. Dela todos precisam e a todos ela é útil. No entanto, o que não se deve admitir é que a ciência humana seja o preparo único e exclusivo da testemunha de Cristo, pois o verdadeiro preparo e revestimento do poder do alto com as armaduras para os batalhadores contra as trevas do mal são aqueles que nos podem advir pelo Espírito do Senhor. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1 e 8. O leitor evangélico que, por acaso, não tem ainda provado dessa experiência gloriosa, por alguma dúvida e falta de fé, queira estudar cuidadosamente a Bíblia em todos os assuntos que dizem respeito, com muita oração e fé para receber, pois a promessa não foi somente para os tempos dos apóstolos. É para nós hoje também, como prova o testemunho do apóstolo São Pedro. Ei-lo, porque a promessa do dom do Espírito Santo vos diz respeito a vós, a vossos filhos e todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Atos 2:39. Amém. Nelson José, Inácio, outubro de 1960.